Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre as condições de trabalho dos jornalistas com Leonor Costa, do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal. Leonor, voltando à pesquisa mencionada há pouco, feita pela FENAGE e pela Universidade Federal de Santa Catarina, temos aí um dado surpreendente, que é a relação entre homens e mulheres na profissão. 2/3 da categoria são mulheres e apenas o restante homens. Qual a razão para tal desproporcionalidade, Leonor? É uma questão de escolha das mulheres ou de preferência por parte dos próprios empregadores? Olha, Vanderlei, eu posso afirmar com quase toda certeza que é muito mais uma preferência por parte dos empregadores, porque assim como as outras categorias de trabalhadores, como todo o conjunto da classe trabalhadora, as mulheres ganham salários menores do que o dos homens. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente precisa combater, que as entidades sindicais, a FENAGE, precisa estar atenta e precisa combater junto com as outras organizações de trabalhadores. As mulheres, embora hoje sejam maioria em vários locais de trabalho, em várias profissões, em várias categorias, elas ainda recebem salários muito abaixo do que os homens. Pesquisas várias mostram isso. Inclusive essa da própria FENAGE, que a FENAGE encomendou, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, também aponta que as mulheres ainda recebem salários inferiores aos dos homens. Então, eu acho que isso pode ser uma preferência dos patrões para que eles continuem seguindo uma lógica que hoje é uma lógica, na verdade, não é de hoje, mas é uma lógica do sistema capitalista, que é exatamente explorar mais, cada vez mais, contratando mulheres por salários abaixo do que é o praticado, que é pago em relação aos homens, né? Eu acho que é uma forma que o capitalismo encontrou de explorar mais a classe trabalhadora. A gente contrata mulher, por isso a gente paga menos, porque é comum pagar menos, e isso se naturalizou, né? Na verdade, os patrões, os empregadores, eles têm essa prática há muitos anos e sem nenhum problema. Para eles não têm o menor problema em contratar mulheres por um salário abaixo do que realmente é pago aos demais trabalhadores. Assim. Acho que isso é um problema que também é um desafio grande que a FENAGE, que os sindicatos, não só dos jornalistas, mas de todas as categorias de trabalhadores, principalmente da iniciativa privada, precisa enfrentar e precisa dar conta de resolver. Muito bem, Leonor. Outro dado que também impressiona é que 72% dos jornalistas são brancos e apenas 5% negros. Há uma discriminação no mercado de trabalho ou no ensino do jornalismo, ou se trata de algum outro motivo que a gente não conseguiu enxergar? A discriminação, ela é no mercado de trabalho, ela é na universidade, ela é desde das bases, né, da sociedade, infelizmente, a discriminação contra negro. O preconceito racial está muito presente no país e existe um discurso de setores conservadores de que não existe racismo no Brasil, e a gente sabe que isso é mentira. A gente sabe que o racismo está cada vez mais presente e está crescendo muito a onda conservadora no país, não só em relação ao racismo, em relação à questão homoafetiva, em relação às mulheres. A gente está vendo um congresso nacional, aí, uma Câmara e um Senado com parlamentares conservadores. Quer dizer, essa onda conservadora está crescendo e isso... e o racismo é reflexo disso. Você tem poucos negros na universidade, você tem poucos negros no mercado de trabalho, em qualquer categoria, não só na nossa de jornalista. Esse é um problema geral da classe trabalhadora, geral, é um problema do capitalismo, que, como eu falei, temos mais mulheres trabalhando e ganhando menos, e temos menos negros trabalhando e ganhando menos também. Certo. Então são dois setores da população, da classe trabalhadora, que o capitalismo consegue explorar de forma aviltante, que são os negros e as mulheres. E negros seguem não sendo contratados, alguns, os que conseguem chegar à universidade. Primeiro que você precisa chegar à universidade, você não consegue chegar à universidade. Você vai em qualquer universidade hoje, você vai ter cursos, seja de jornalismo ou qualquer outra área, você vai ver uma sala de 50 alunos, você vai ver 3, 4, 5 negros no máximo. Então, vencida essa barreira, que é de chegar à universidade, se formar, ele não vai ser contratado, e como em qualquer outra categoria. Infelizmente, o racismo está muito presente na nossa sociedade, e ele precisa ser combatido, não pode ser naturalizado, é um problema mesmo que faz parte da exploração mesmo dos trabalhadores, e o racismo é uma dessas formas mesmo, né, de discriminação, de preconceito, de intolerância ao diferente. Certo. Leonor, 46% dos jornalistas, segundo a pesquisa,
trabalha nos meios de comunicação tradicionais. É menos da metade. Isso significa que os outros meios de comunicação, como a internet, por exemplo, né, estão ocupando mais espaço, ou que outros setores da sociedade estão preocupados em fazer a sua própria comunicação? Olha, Vanderlei, a gente costuma dizer que hoje, por exemplo, Brasília, que é onde a gente atua, né, o meu sindicato do Distrito Federal, a gente costuma dizer que Brasília hoje, a maioria da categoria, mais de 50% da categoria, não está nas redações tradicionais de comunicação. Uma parte considerável da categoria hoje, para além de Brasília, em qualquer outra capital, está hoje trabalhando nas organizações, sindicatos, partidos políticos, mandatos parlamentares, ONGs, terceiro setor, órgão público. O setor público hoje tem empregado muito jornalista. E é muito por isso. Hoje as organizações estão querendo ter a sua própria comunicação. Ainda está bem, é um processo que está sendo lento, está começando agora. Acho que as organizações, por exemplo, de esquerda, que a gente tem um pouco mais de contato, que eu posso falar com mais propriedade, elas estão se conscientizando da importância de ter o seu próprio veículo, de ter o seu próprio jornal, a sua própria internet, a sua própria revista, por exemplo, mas ainda assim, por falta de dinheiro, por falta de condições, de estrutura, ainda não tem ainda uma estrutura como deveria ter. Mas já é grande hoje o número de organizações que têm seus próprios veículos e tem se tornado um grande empregador hoje dos jornalistas. É claro que o setor importante ainda da categoria está nas empresas de comunicação, até porque é o que move o sistema, né? Você tem o trabalhador hoje no chão de fábrica, ainda a centralidade do capitalismo ainda é a exploração dos trabalhadores que gera lucro para as grandes empresas. Então, obviamente, o trabalhador, o jornalista que está nas grandes empresas de comunicação, que está nas grandes redações, que está nas grandes TV, a gente tem que ter compreensão de que ele é um setor importante da categoria ainda. Mas também existe um setor hoje muito grande que está trabalhando nas organizações, na mídia pública, na comunicação pública, nos sindicatos, partidos. Brasília, por exemplo, você tem as sedes de todos os partidos políticos, tem pelo menos um jornalista, você tem a sede de todas as entidades sindicais nacionais, de âmbito nacional, tem pelo menos um jornalista. Algumas organizações têm verdadeira redação. Você tem uma organização, por exemplo, hoje você tem 5, 6, 7 jornalistas. Acho que isso tem se tornado cada vez mais forte, tem crescido, tem se tornado uma área importante hoje de que emprega jornalista, né? Tá certo, Leonor, está na hora do intervalo, nós voltamos em seguida, só um minuto.